companheiros e companheiras do canal da Latrez. Hoje estamos aqui com o nosso presidente Moisés, saber um pouquinho da sua vida, sua trajetória, como você começou na categoria, saber um pouco da sua infância. Fala um pouquinho da sua infância aí, Moisés. Bom, primeiro deixa eu agradecer, né, Cascão, aqui, companheirados, companheiros e companheiras aí da Ala 13. Cascão já havia me falado dessa entrevista, e acho que a questão da comunicação é importantíssimo, né? A mobilização também se faz através da comunicação, é fundamental. Bom, falando da minha infância, Cascão, aí já é mais complicada a situação. Bom, eu sou filho de operário, meu pai também, ele foi um trabalhador na Mercedes-Benz. Meu pai entrou na Mercedes-Benz em 1966, o ano que eu nasci, embora não pareça, porque eu sou jovem. Mas meu pai entrou em 66 e trabalhou lá até 1987. Então a minha infância, como todo filho de operário, foi uma infância, lógico, difícil. Por mais que meu pai trabalhasse em uma montadora, nós somos em 4 filhos. Eu tenho mais 3 irmãos. E a vida, lógico, era difícil, assim como foi difícil para todos, né? Com dificuldades, né? Então tinha momentos que as coisas apareciam em casa, que a gente tinha acesso, mas teve muitos momentos que não tinha. Nós fomos educados que quando tivesse um bife só tinha que dividir, né? Então essa educação do companheiro, daquele que divide o mesmo pão, já vem desde a infância. E tem algumas lembranças que marcaram a minha infância, que tem a ver tudo com o que a gente faz hoje. Vocês na Volkswagen, aqui a nossa categoria. Eu me lembro, Cascão, que meu pai, quando eu era pequenininho, a tribuna metalúrgica que a gente tem acesso hoje dentro da Volkswagen todos os dias, era mais difícil de entrar nas fábricas. E na tribuna tinha uma coisa que estava escrita assim, ó, leia e passe adiante. Então o companheiro pegava a tribuna de manhã, lia, passava para o outro lia, passava para o outro. Quando meu pai era o último a pegar, ele levava para casa. E quando ele chegava em casa, ele colocava todos os filhos na mesa e lia a tribuna metalúrgica para nós. O meu pai não foi um grande militante. Em algumas vezes ele veio naquelas assembleias da Vila Euclides, né? Minha mãe também tinha muito medo. Quando meu pai ia para aquela assembleia, minha mãe tinha medo que meu pai fosse de vermelho. Pra você ter uma ideia como que as coisas eram naquela época da ditadura militar. Então, isso me marcou muito, a leitura da tribuna metalúrgica que meu pai levava para casa quando tinha oportunidade. E uma outra coisa também que marcou muito, que meu pai ele descia do ônibus lá em São Caetano, que eu morava em São Caetano, ele passava na padaria para ele tomar umazinha, que ele falava que era para abrir o apetite. Ele tomava uma e trazia um doce para cada filho. Trazia um doce para cada filho. E aí a gente sabia a hora que ele ia chegar, a gente ficava sentado no portão de casa, era uma rua assim, uma subida, né? Quando ele virava da esquina, os filhos saíam correndo para abraçar ele e falavam, cadê o doce? Entendeu? E é uma brincadeira, eu fui moleque de rua, jogava bola na rua. Não era todo asfaltado São Caetano, muito barro, enfim, praça, então jogava muita bola, tinha o sonho de ser jogador de futebol. E ponta direita, eu era um ponta direita habilidoso, sabe? Gostava de chegar na linha de fundo e cruzar a bola na cabeça dos caras, né? Fazer o gol. E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Em 1977, dia 12 de junho de 1977, dia dos namorados, eu sofri um acidente automobilístico que eu fraturei o fêmur. Nossa. E olha só como que é as coisas, hein? Era um sábado, 12 de junho de 77. Pode buscar aí no calendário, você vai ver. De manhã eu fui almoçar na casa do meu tio, e à tarde eu tinha uma peneira na Portuguesa de Desportos. E o meu sonho era jogar bola. Aí veio o acidente, eu fraturei o fêmur, fiquei preso nas ferragens do carro, passei por um tratamento, mas o meu sonho de ser jogador de futebol, então a partir desse momento... Encerrou, entendeu? Fiz Senai, trabalhei em comércio, trabalhei nas lojas leves. Era calça ali, calça leves e Weststop. Eu trabalhei na Leves e aí depois eu entrei na Mercedes e vim parar aqui no sindicato junto com vocês. E aí começa essa trajetória de militar dentro da fábrica, vira representante, e aí como que começou tudo isso? Bom, eu entrei na Mercedes em 85. A comissão de fábrica na Mercedes foi conquistada em 84 e a primeira eleição foi em 85. Eu não tinha ligação assim com o movimento sindical. Eu era muito simpático ao PT, ao partido.
Entendeu? Quando tinha atividade do partido, eu ia. Né? Antes de eu entrar na Mercedes, eu trabalhei numa empresa em Bosque da Saúde, chamada Empresa Lares. Sabe aquelas empresas que fazem gato de carro? Uhum. Era uma empresa que fazia isso aí, carreta de barco, carreta de moto, para transportar moto. E eu me lembro que naquela época tinha a luta das diretas, né? Então eu saía lá do Bosque da Saúde e ia para as manifestações das diretas. Então eu era muito simpático ao partido, ao movimento sindical não tinha conhecimento. Quando eu entrei na fábrica, o pessoal começou a falar de sindicato e eu vou falando para vocês, eu não gostava de sindicato não, irmão. Eu não gostava de sindicato, eu vi os caras do sindicato lá na Mercedes, lá, para esses caras cheios de conversinha e tal, né? Mas aí a Peãozada teve uma eleição de comissão de fábrica em 1989 e o pessoal ficou infernizando para que eu fosse. Participar, você tem que se candidatar, mas por que tem que? Eu não gosto de sindicato. Não, você fala pra caramba, não sei o quê, né? Tem uma boa desenvoltura. Então você, inclusive até um chefe falou, aqui você não vai dar certo não, velho, você conheceu o seu sindicato, o seu sindicato é forte. Um chefe me falou. Expedito, não sei nem onde está o Expedito. Ele foi também dos incentivadores, o companheiro Bezerrinha, que está no Ceará, foi outro. Enfim, os trabalhadores me convenceram e em 1989 eu fiz parte da eleição. A eleição era diferente do que é hoje. E na minha área, que eu sou oriundo da linha de montagem de caminhões lá na Mercedes-Benz, era por distrito a eleição. Cada distrito tinha uma eleição. Né? E eu e o companheiro Bezerrinha fomos os caras mais votados dentro da fábrica. Né? Eu entrei como suplente dele. Aí começou a minha trajetória dentro do movimento sindical. E o Bezerrinha sempre fala uma coisa para mim: eu vou te levar na formação. Na formação. Você tem que ir na formação do sindicato. Você vai ver como que é e pá. E foi aqui que eu aprendi a mais-valia, foi aqui que eu aprendi o porquê que na nossa sociedade tem rico, tem pobre. Foi aqui que eu aprendi um monte de coisa que na escola não se ensina. Não ensina, Cascão. Então, eu comecei no movimento sindical assim. Né? Em 1989 foi a minha primeira eleição lá dentro da Mercedes-Benz. É aquela situação, né? O chão de fábrica eu acho que é a melhor escola que a gente tem. É a melhor formação que aquele dia você conversa, cada dia você conversa com o peão, sabe da sua necessidade. Você entende o que o peão passa ali no chão de fábrica, ali, o perrengue que ele passa ali com o chefe, às vezes as coisas que acontecem dentro da fábrica, e se não tiver o sindicato, não tiver as comissões de fábrica, infelizmente o peão só vai estar aprendendo o chicote, porque lá dentro é só um chicote. Se não tiver sindicato, tem que ter consciência que tem que estar do lado do sindicato, que é o sindicato que defende o peão dentro da fábrica. Aí vem para o sindicato, e aí começa... Então, mas o que você falou, Cascão, é verdade, né? Porque a primeira coisa que tem dentro de uma fábrica, os iguais. Porque nós somos iguais, né? Quando eu digo iguais, é porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras, nós temos as nossas famílias. Muitas vezes você está trabalhando com um companheiro aí na ala 13, do lado do companheiro, você muitas vezes não sabe o problema que ele está passando, seja de saúde dele da família, seja um problema financeiro, seja alguma angústia que esse trabalhador está passando, né? E todos nós temos os nossos problemas. Então, quando eu falo, nós somos os iguais é por conta disso. E os iguais, eu não sei como é que está na Volkswagen hoje, né? Na Mercedes, nessa época que eu estava lá dentro, lá era assim. Os iguais, eles tinham um momento de confraternização. A gente saía na hora do almoço para molhar as palavras, comer um negocinho lá fora, era uma correria danada, voltava correndo para a linha de produção. E nessas horas, muitas vezes, que a gente falava das coisas. Que a gente sabia que um companheiro estava passando por um perreio, sabia que o companheiro estava passando por uma coisa. Então, tinha essa questão de ser os iguais e unificar. E aí o tempero exato para isso é o que você falou, é o sindicato. Porque imagine vocês aí da ala 13, vocês trabalhadores na Volkswagen, se não existisse o sindicato. Porque a gente sabe que tem gente na fábrica que gosta da gente, tem gente também que mete o pau em nós, que não gosta de nós. Pensa como é que seria se não tivesse o sindicato. Então o sindicato, eu costumo dizer que uma das ferramentas mais importantes que o nosso sindicato tem é os comitês sindicais. Porque é o sindicato aí, no chão de fábrica. Né? É o sindicato no chão de fábrica. Então é uma das ferramentas importantes, né, que nós temos. E se não fosse o sindicato, a empresa faria as coisas da cabeça dela, do jeito dela,
Ou vocês acham que a Volkswagen ia dar o salário que paga, os benefícios que paga, se não Foi tivesse uma sindicato? conquista através dos trabalhadores junto com a comissão de fábrica e do sindicato. Pois é. Então, eu sempre digo assim, né? O sindicato, quando agora nesse processo eleitoral, eu tive a oportunidade de visitar vocês aí na Volkswagen, e eu me lembro que eu fiz uma conversa com os trabalhadores ali, eu não lembro se foi na ferramentaria, acho que foi, tinha o pessoal do Senai lá também, que eu pedi um voto de confiança e pedi uma outra coisa também, que a gente dialogue, que cobre sempre o comitê sindical. O comitê sindical tem sempre que estar presente na fábrica, porque a empresa sente isso aí. Ela sente. Então, todas as conquistas que nós tivemos foi graças ao sindicato, por isso que essa luta precisa continuar. Precisa continuar. Eu cobro, Cascão, da juventude participar das coisas do sindicato. Porque eu vou embora, uma hora você vai embora, uma outra hora um feinho vai embora aí, uma feinha vai embora. Quem é que vai ficar nessa luta? A gente vai deixar na mão dos patrões aí fazer do jeito que eles querem? Então, por isso que eu falo que a juventude tem que participar das coisas aqui do sindicato. Tem que repor, né? Tem que repor as peças. É um time, tem que toda hora estar fazendo uma renovação dentro do time. Isso daí a gente já faz isso dentro da ala 13, porque a gente traz o jovem mesmo para dentro da sala, conversa, dialoga, através de uma confraternização ali, de fazer uma festa, fazer um futebol. Você está conversando com o pessoal, você está politizando as pessoas e está falando sobre a importância do sindicato dentro das fábricas, que nem você falou. Se estivesse só na mão da fábrica, a peãozada estava morta. Infelizmente é isso. E a gente tem lado. Lá a gente deixa bem claro mesmo que a gente tem lado. A gente é petista, a gente está com um governo aí que, graças a Deus, nós não vamos nem falar do outro governo, que é difícil de falar esse nome, mas graças a Deus nós conseguimos reverter essa situação, porque a gente tem que explicar que se hoje em dia tem fábrica, tem organização no local de trabalho, tem um sindicato, porque teve pessoas lá no passado que lutou e às vezes perdeu a própria vida, que tem situações dentro da fábrica e teve pessoas que foram torturadas por causa disso. E até hoje as pessoas, infelizmente, não passaram por nenhum tipo de reparação. Morreram lutando e não tiveram nenhum tipo de reparação. Infelizmente é isso. Só que os jovens têm que entender o seguinte: hoje eu estou jovem, mas amanhã eu estou experiente. Então aqui negócio, a gente tem que usar essa experiência para trazer as pessoas e cada vez mais politizar e entregar as pessoas naquela situação que é dentro do sindicato. O sindicato, que é a nossa casa, é onde que a gente aprende, e na hora da dificuldade a gente vem para onde? Para dentro do sindicato. Isso é uma prova concreta, não tem como fazer isso. As pessoas têm que entender que esse é o caminho. O caminho é o sindicato mesmo, e os comitês sindicais que a gente tem dentro da fábrica, que a gente está todo dia no chão de fábrica e lutando. Agora a gente vê também, mas como que é o dia a dia de ser presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC? É fácil ou é difícil? Não, é difícil. Mas assim, eu sinto muita saudade do tempo que eu estava lá na Mercedes, na fábrica, porque na fábrica a gente tem uma coisa que é mais gostosa, assim, né? Primeiro é o contato diário com os trabalhadores. Segundo é o resultado do seu trabalho. Porque se o chefe enche o saco lá, por exemplo, você já vai ali, já pega o cara, já resolve a situação, né? Aqui o nosso sindicato ele é muito grande, o nosso sindicato é um sindicato gigante, reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então ele é pesado, porque ele é grande, ele é muito forte, o nosso sindicato. E o sindicato ele tem três coisas que eu acho que é importante, o Cascão. Primeiro, o protagonismo do sindicato, né? Então, as atividades que tem de outros movimentos também que lutam em favor do trabalhador. Vou dar um exemplo aqui da luta dos trabalhadores no campo pela reforma agrária, o MST, tem a luta do MTST por moradia, tem a luta contra a violência contra as mulheres, tem a luta da questão racial. Então, todo mundo quer ouvir o sindicato, porque o sindicato pensa nisso. Então, o protagonismo do sindicato ele é muito grande. Então, isso demanda uma dedicação muito forte. Então, eu recebo convite para ir lá numa cozinha solidária, eu recebo convite para ir lá numa ocupação do MST, eu recebo convite para ir lá para Paraíba, para falar com o sindicato lá em Pernambuco, para falar com o sindicato. A gente tem que conversar sobre o tema da indústria. O sindicato ele é muito protagonista também nisso, é muito forte nisso aí. Nós temos propostas, então a gente tem que ir para Brasília toda hora, você está vendo. O sindicato toda hora está cobrando os caras lá para que implemente políticas de geração de emprego. Então o protagonismo é importante. Uma outra questão importante é a questão geracional. Porque se vocês olharem aqui, o Wagner me antecedeu aqui, o Wagner companheiro nosso da Volkswagen, eu estou na presidência do sindicato que foi eleito agora. Eu sou o último da minha geração.
Eu sou o último. Da minha geração, da geração do Vagnão, eu sou o último. Então, nós temos que entregar o sindicato para a próxima geração que vai comandar isso daqui. Então, a transição geracional, a formação de quadros é importante. Eu falo para você, Cascão, nós temos que trabalhar agora quem vai ser dirigente desse sindicato daqui 15, 20 anos. A gente tem que trabalhar agora. Tem que plantar agora a semente. Né? Então, tem safra boa lá na frente de grandes lideranças. Né? Isso aí é uma outra questão importante. E uma outra questão também que eu acho que é fundamental é estar próximo à base. É estar próximo à base. Entendeu? Então nós estamos tendo uma política aqui, por exemplo, de a gente acorda de madrugada aí durante a semana, vai em porta de fábrica. Vai entregar a tribuna. Vai entregar a tribuna. A gente vai na Volkswagen aí com milhares de trabalhadores, mas nós vamos na fábrica também que tem 50 trabalhadores. A prova disso é a tribuna. Né? A prova é a tribuna. É a direção executiva, que acorda de madrugada, nós vamos para Ribeirão Pires, uma neblina danada, às vezes não dá para enxergar 10 metros na frente. A gente vai lá em Ribeirão Pires, a gente vai em Diadema, a gente vai em São Bernardo, a gente vai em Rio Grande da Serra, a gente vai nas fábricas. Para quê? Porque esse contato com o peão ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, esse sindicato vai lá no MST numa ocupação, numa cozinha solidária, o sindicato vai em Brasília conversar com o ministro para cobrar políticas de geração de emprego, políticas para a indústria, mas esse sindicato vai na sua base, de madrugada, para entregar uma tribuna e dizer bom dia, meu companheiro, o sindicato está aqui. Então, esses três elementos, a questão do protagonismo, a mudança geracional e a questão do contato com a base, esse sindicato só é forte por causa disso aí. O sindicato nunca deixou de estar perto da sua base. Né? E a questão do novo sindicalismo hoje em dia, na sua visão? O novo sindicalismo, para mim, ele ainda existe, porque se a gente olhar o movimento sindical, e se a gente falar a partir do novo sindicalismo, a partir da construção das comissões de fábrica e comitê, isso aqui é um modelo que só tem aqui. Aqui em algumas cidades do interior de São Paulo que tem, né? Se a gente olhar Sorocaba tem, se a gente olhar Taubaté tem, né? Então a questão do novo sindicalismo, quando a gente fala do sindicato organizado no chão de fábrica, ele ainda teria que crescer. Mas tem uma outra questão também que muda, que o sindicato tem que estar atento, que é a questão do avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia. Você sabe, os companheiros aí da Ala 13 sabem, a questão da pandemia mostrou. A gente não imaginava alguns anos atrás que o cara ia poder trabalhar da casa dele. A gente não imaginava. Essa coisa aqui mudou muita coisa na nossa vida. Então, essas coisas mudou muito. A tecnologia, ela avança de uma maneira e é irreversível isso. Entendeu? A organização das fábricas, a indústria 4.0. Então, o sindicato, ele tem que se adequar a isso aí também. Não adianta eu falar assim, eu vou ser contra isso aqui, eu não vou ser contra isso aqui. Eu não vou ser contra isso aqui. Agora eu tenho que me preparar, existe muita fake news, muita mentira. Eu costumo dizer, Cascão, que Deus criou a internet. Deus criou a internet. Aí veio o Satanás, criou o WhatsApp, criou essas coisas, porque tem uns negócios lá que é uma mentira lascada, que o pessoal fica soltando aí, né? Agora, o sindicato ele tem que acompanhar essas mudanças. Eu sei que o sindicato que eu comecei, os trabalhadores, quando eu comecei em 1989, lá no Mercedes, não é o mesmo agora. O capitalismo, a exploração, eles vão se adequando ainda. Tem um jeito mais moderno de explorar. O cara explora com o peão sentado lá no barraco dele, lá no sofá, lá com o computador lá na frente, irmão. Só que o cara está trabalhando 16 horas por dia. Está trabalhando 16 horas. Então o sindicato, por exemplo, tem que pautar as empresas. Questão de home office, a gente quer saber como que a gente vai regular a jornada. Não é verdade? Quem é que vai pagar a internet da casa do cidadão? Por exemplo, alimentação, um negocinho para o cara sentar, né? Economia, essa questão, a questão da saúde. Então, o sindicato, ele tem que se preparar. Se acidentar, como que vai ser tratada essa situação. Isso. Então, são mudanças que acontecem, que no meu ver é irreversível, mas que os sindicatos, não só o nosso, os sindicatos têm que se preparar para discutir, para dar o que para o trabalhador? Para dar segurança para ele, para dar... A gente não imaginava que você ia pedir comida aqui, ó. Você pede uma pizza aqui, ô Cascão, você está lá no seu barraco lá, você pede uma pizza, o cara te leva lá. Só que o cara que te leva lá, ele não tem um seguro. Se o cara se deitar com a moto, o cara quebrar a perna, ele está fora do aplicativo. Ele não tem segurança nenhuma. Então, o mundo do trabalho mudou.
Então os caras falam, tem que se preparar para o futuro do mundo do trabalho. Não, irmão, o futuro do mundo do trabalho já está acontecendo. Então o nosso sindicato ele tem que se preparar, nós temos que pautar as empresas para discutir todas essas questões da tecnologia, sabe, essas mudanças para dar segurança. Como que a gente vai fazer a Assembleia Cascão se o cara estiver na casa dele? Fica difícil, hein? Não, mas a gente não vai levar o carro de som em cada casa, né? Não tem como. Então tem que ter lá um acordo lá, para que todo mundo, por exemplo, que você está em casa lá, vai ligar o computador lá para a gente fazer a Assembleia com ele lá. Virtual. Você entendeu? Então são mudanças que o sindicato ele tem que se preparar para enfrentar isso, que na minha opinião, como eu disse, é irreversível. E nós temos que nos preparar. Uma coisa não mudou, na minha opinião, que é a questão da exploração e do explorado. A questão ainda do capital ele prevalece. Os donos dos meios de produção, que usam a questão da mais-valia para a exploração da mão de obra, para que eles cada vez mais ficam ricos. Isso não mudou. O que mudou foi as formas de exploração. Mas a exploração continua. Os trabalhadores da Volkswagen não são donos do meio de produção, nem o da Mercedes, nem de lugar nenhum aqui. Então, a exploração ainda continua. Mas como eu sempre digo, né, nós temos um papel no sindicato. E eu sempre costumo dizer que o nosso papel é lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. A gente quer uma sociedade onde as pessoas não dormam nas ruas. A gente quer uma sociedade onde as pessoas tenham direito de comer, onde elas possam comer. A gente quer uma sociedade que as pessoas tenham casa, saúde, escola para os filhos, sabe, que a gente possa tomar um negocinho com a nossa família no final de semana. O sindicato serve para defender um projeto que é os trabalhadores serem felizes. Eu quero ser feliz. E nós temos que trabalhar, Cascão, e você também, eu também, todo mundo, para que a gente entregue para os nossos filhos e para os nossos netos um país melhor. Por isso que a gente tem que se lascar agora trabalhando. Você está falando a questão de um país melhor. E questão de falar também de entregar um sindicato para quem vai chegar aí à frente. Mas e a questão da formação do sindicato hoje para chegar nesse ponto e chegar com êxito lá na frente de uma formação melhor para quem for pegar o sindicato? Então, a formação é a base de tudo, né? Que nem eu disse, quando eu comecei em 89, quando eu entrei na comissão de fábrica, o Luiz Henrique foi um dos caras que me trouxe para a comissão, ele falava assim, eu vou te dar banho de formação. Então foi aqui no sindicato que eu aprendi o que é o capitalismo, foi aqui no sindicato que eu aprendi o que é a mais-valia, foi aqui no sindicato que eu aprendi uma série de coisas que a escola não me ensinou. A formação ela tem que ter alguns pilares. Um é a base da sociedade, o cara tem que entender o porquê que isso é desse jeito. Porque a sociedade é assim, ela tem que entender. Entendeu? Então é a base disso. A formação também, eu costumo dizer, Cascão, para um quadro ficar bom, um dirigente ficar bom, no mínimo demora uns 10 anos. Demora uns 10 anos. Na minha formação, eles me pegavam aqui, me mandavam lá para Cajamar, e eu ficava 15 dias lá dentro de Cajamar. 15 dias, só tendo aula lá de como é que é as coisas e tal. Eles me pegavam aqui, me mandavam lá para Pontal do Paranapanema, longe pra caramba, Cascão. Longe, irmão. É longe, hein? É. Aí os caras me colocavam debaixo de uma lona preta com MST, ó. Aí os caras falavam, você vai aprender o que é a reforma agrária. Aí eu ficava lá. Aí os caras me mandavam lá para o Rio Grande do Sul para ver como é que funciona o sindicato lá no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho de formação para o sindicato, ainda mais agora que a tecnologia tem que colocar isso também na grade de formação, para que a gente forme grandes dirigentes. Entendeu? Para ser um grande dirigente, ele tem que saber da fábrica, tem que ter a sua base na fábrica, mas ele tem que saber além da cerca da fábrica. Ele tem que saber além da cerca da fábrica. A grande liderança é aquela que quando um trabalhador questiona alguma coisa, ou o dirigente for falar alguma coisa, os trabalhadores sabem que é aquilo que o dirigente está falando. Entendeu? E o nosso sindicato ele já criou grandes quadros. Nós já exportamos grandes quadros. Né? O presidente Lula foi presidente do sindicato, o cara foi 3 vezes presidente. Pelo amor de Deus, 3 vezes. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Deu presidente sempre aqui. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, foi presidente dessa casa. Vicentinho foi presidente dessa casa. Né? Tantos outros quadros aí, o Rafael Nutite foi presidente dessa casa, o Wagner é uma grande liderança. Então, o sindicato, ele é uma fábrica de liderança. Então eu tenho o papel de construir isso no mandato agora que inicio, e as outras gerações também vão ter esse papel.
Eu quero crer que daqui 15 anos vai ter grandes lideranças nesse sindicato aqui. Não careca que nem nós, né? Vai ter cabelo aí. Vai ter cabelo ainda, Cascão. Mas vai ter grandes lideranças, isso eu tenho certeza. Eu costumo dizer que o sindicato é imortal, né? A gente vai passar, o sindicato vai continuar.